Bom, o indivíduo que tem diabetes, ele deveria ser obrigatório ele seguir uma restrição de carboidrato. Aliás, a doença é caracterizada pela intolerância à glicose. Tem um exame que você faz que chama teste de tolerância oral à glicose. Você dá a glicose para o cara com 75 gramas de glicose. Daí você mede a glicemia do indivíduo lá. Daí se ela subir até um determinado ponto, o cara fala, ó, tem diabetes, com 75 gramas. Aí se o cara não tolerou 75 gramas, daí tu vai lá no nutricionista, ela te dá 150 para comer, como é que o diabetes vai melhorar? Sim. Não faz o menor sentido, cara, não precisa ser médico para entender isso. Então o que o cara tem que fazer? Pô, se ele restringir a quantidade de glicose que ele come, a tendência é que a doença ao menos entre em controle, entendeu? Se tu botar em remissão, ela vai entrar em controle. É meio óbvio isso, né? E o indivíduo vai morrer se ele não comer glicose? Não! Essa é a questão. Dos macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, o único que não é essencial é carboidrato. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Mas hoje, voltando com um papo de saúde de novo, que legal. Cara, esse foi um dos assuntos que mais gerou impacto na gente, né? Em nós dois. No teu caso particular, né? Em mim gerou muito impacto, porque realmente os papos que a gente fez... Eu te enchia o saco assim, cara, cuida da comida que tu tá comendo e não sei o quê. Eu vou contar essa historinha, assim, brevemente, né? Certa vez, há alguns 3 anos, o Ferrari apareceu com uma ideia maluca de só comer carne e só comer proteína. Aí a gente ia lá no buffet almoçar, saía da empresa. Eu empanturrava de costela. Só costela. Eu falei, esse cara é maluco, o que ele tá fazendo? Vai infartar. Exato. Eu lá no pastelzinho, na minha batatinha frita. E aí, passados alguns anos, né, a gente trouxe alguns especialistas aqui no Jogando para a Plateia para falar sobre o universo low carb, sobre essa estratégia, né, de alimentação. E eu fiquei muito convencido, assim, foram episódios que me apresentaram logicamente um motivo pelo qual eu deveria mudar minha vida nesse sentido. E eu comecei a praticar, confesso que tive que insistir no começo, só que isso se transformou em algo natural para mim, e a minha vida realmente melhorou. Então foi a primeira vez... A culpa foi minha, então. Opa, sim, a vida dele melhorou por causa de mim. Exato. Olha só. E foi a primeira vez que uma estratégia de dieta, de alimentação, realmente funcionou na minha vida. E eu sempre já tentasse várias coisas? Várias coisas. E foi a primeira e única coisa. Então, sou muito feliz hoje comendo mais proteína. Nossa. Um bom depoimento Puxado de começar. De saco, mas é real mesmo. Foi bem impactante. E eu sei também de relatos de pessoas que assistiram esses episódios e também ficaram impactados. Por isso que a gente decidiu aumentar essa quantidade de conteúdo sobre esse assunto. Vai ser mais episódios sobre esse tema, gente. Olha, bastante coisa para aprender. A gente tá começando uma baita série aqui no canal para falar sobre isso, então acompanha. Com a gente aqui na mesa, né, nosso incrível co-host Davi Paes Lima. Prazer, gente, mais uma vez aqui para falar sobre uma coisa que eu gosto tanto, que é saúde. Legal. Que eu me atrevo a mergulhar cada vez mais nesse universo. O Davi que nos ajudou a trazer referências, né? Já aprendi muito e é um episódio que até hoje repercute muito, né? Quando a gente trouxe pela primeira vez o Dr. Carlos e o Dr. Fernando juntos. Sim. Foi um episódio muito rico. E, de novo, também fazendo impacto positivo nas pessoas em volta, né? Sim. É a mesma experiência que a gente está passando aqui. É muito louco, né? Quando a gente vivencia na nossa própria vida, a gente tem vontade de compartilhar e isso pulveriza para todo o nosso entorno. Né? É isso aí. Quase uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral. Tem gente aí que diz que sim. Mas hoje a gente vai começar um papo muito legal aqui, recebendo mais uma vez nosso parceiro de primeira hora, referência em estratégia de alimentação low carb, médico, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista de grandes players aqui no sul do Brasil, que vai compartilhar com a gente uma série de insights sobre esse mundo. Dr. Carlos Bastian, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom recebê-lo. E acho que a gente já pode começar, né, Davi? Descobrindo que o Dr. Carlos quebrou um jejum de 24 horas ontem, né? Isso, ele postou no Instagram aí o que o doutor comeu. Um pedaço de carne, legumes, né? Um pedaço não. Não, um pedaço de carne não. Uma belíssima... Uma picanha. Eu fiz ontem uma picanha na brasa, comi 3 pedacinhos de picanha e legumes na manteiga. E o coração? Pois é. Pois é, né? E deu 24 horas mesmo? Deu até um pouco mais, eu acho. E por que isso, doutor? Foi sem querer? Foi automático? Foi imposto? Não. Eu eventualmente eu faço esses períodos de jejum, até por questão de praticidade. Às vezes estou numa correria do trabalho, do dia a dia e me sinto bem, eu estou acostumado a fazer isso. E do ponto de vista médico, pelo que eu tenho estudado nos últimos anos, é uma coisa extremamente benéfica, né? Não tem nada demais, as pessoas levam isso, às vezes existe um mito em cima disso, mas é uma coisa, eu sempre costumo falar que jejuar é fisiológico, é natural. Se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, nós seres humanos, a gente passou muito mais parte da nossa existência aqui na Terra com períodos de privação do que com abundância de alimentos. E isso só nos fez evoluir como espécie. É claro que tem que entender que existe um
uma diferença entre fome e jejuar, né? Sim. Porque o jejum é a abstinência voluntária da alimentação. Ou seja, a comida ela está lá, prontamente disponível, mas a pessoa opta por não comer. E isso por N motivos, pode ser por questão religiosa, médica ou questões, né? Qualquer questão que ela Ou porque está por não saciada. comer. Passar fome não, passar fome é uma coisa involuntária, a pessoa não tem acesso à comida e isso pode resultar em desnutrição e outras coisas. Então jejuar é uma atitude voluntária, né? Sim. Então eu faço isso com uma certa frequência. Como é que foi a sua rotina, assim, por exemplo, nesse caso, esse último jejum? Qual foi a tua última refeição? O que foi essa refeição? E como é que foi? E se ele já planejava que ia ficar 24 horas sem comer, ou se Não. aconteceu, né? Normalmente eu não planejo. Tá? A minha última refeição foi hoje é sexta, foi na quarta, à noite foi carne de panela. E daí Só eu carne? não lembro. Só carne de panela. Acho que foi umas 7h30 da noite, ou algo assim. E 2 taças de vinho. Sim, cara, mas deu só vinho. Porque ninguém é de ferro. E daí na quinta, eu trabalhei o dia todo, eu estava na correria, não consegui sair do hospital, fui para outro, voltei para outro hospital e fiquei nessa correria. E acabei não comendo. Aquele dia, o que eu faço normalmente? Eu tomo água, eu tomo bastante líquido, eu tomo café, às vezes, sem açúcar, sem nada, né? E, claro, a pessoa pergunta, mas não sente fome? Sente, é claro, mas a fome, como todas as outras coisas, ela é regulada no nosso corpo por hormônios. Então, ela vem em ondas, ela tem picos de fome. Qualquer um aqui que já pulou um almoço sabe como é que funciona. Sim, dá aquela desesperadora fome e depois passa. Se você não comer, aquela fome passa. Eu acho que cansaço também é assim, sabe? Eu sinto isso. É. Às vezes tu tá muito cansado, eu sinto que chega um momento que eu passo do ponto do cansaço. Daí tu não dorme mais. Não dorme mais. Exatamente. A fome é a mesma coisa. Então, se você não comeu naquele período que você está com aquela fome absurda, a fome tende a passar. E a maioria das pessoas tem energia guardada para ficar períodos de... Ninguém morre de ficar 24 horas sem comer. Então eu faço isso com uma certa frequência, às vezes por não de maneira pensada, mas acabo fazendo por praticidade e tal. E daí ontem eu fiz isso. Daí eu cheguei em casa e daí fiz essa picanhazinha na brasa com legumes na manteiga e, meu Deus, depois de 24 horas qualquer coisa fica maravilhoso. As pessoas que são teoricamente normais, né, vamos dizer assim, falam que depois que se você chega e pula uma refeição, você vai desmaiar. Talvez acho que a imagem mental que a pessoa vai ter. Exato, existe muito mito em cima disso, né? E esse negócio que a pessoa tem que comer a cada 3 horas, imagina, isso é o maior absurdo que já foi inventado. Né? Talvez ia ser bom para quem venda comida, né? Mas porque você está ingerindo. Existe algumas pessoas que falavam antigamente que se você pular uma refeição, na próxima refeição você vai fazer um overeating, né? Vai comer além da. Né? Você não consegue fazer isso, não consegue. Sim. É claro que existem algumas técnicas assim que eu digo, quando você vai quebrar o jejum, o ideal é que você faça isso de maneira gradativa, né, e devagarinho. E com comida de verdade, né? Com comida, não claro. pode matar uma feijoada assim depois de um jejum. Não é o ideal, né? Não é. Isso tem alguns trabalhos mostrando também que o jejum é uma das estratégias que você pode usar para perda de peso, né? E que parece uma coisa meio óbvia, né? Porque se você comer menos, é óbvio que... Então, mas tem trabalhos mostrando que se você comer numa janela restrita, compararam pacientes que comiam numa janela restrita ali de 4 horas ou 8 horas, se eu não me engano, com indivíduos que tinham liberdade para comer a qualquer hora. E só que esses indivíduos que comiam nessa janela de 8 horas não tinham nenhuma restrição alimentar, então eles comiam o que eles quisessem. E daí se comparou isso em termos de perda de peso. Praticamente não houve diferença. Por quê? Que os indivíduos que comiam nas 8 horas comiam fast food, comiam comida ultraprocessada. Daí realmente parece que o jejum não é uma boa estratégia fazer isso. Na sua janela alimentar você comer um monte de lixo. Tá. Então parece que isso não tem muito benefício. Porque tem gente que adere ao jejum na segunda-feira depois de um fim de semana de lixo, né? Sim. E achando que aquilo vai salvar e resolver tudo, né? Provavelmente não vai ter bom resultado. E a pessoa vai ter dificuldade para aderir porque ela não vai estar... saciada o suficiente, porque ela comeu essa porcaria, né? E outra coisa é o seguinte, o jejum, na verdade, não é uma dieta, né? Ele é uma ferramenta que pode ser associado a outros tipos de
para qualquer dieta, na verdade. Independente da alimentação que o indivíduo queira ter, se ele é vegetariano, vegano, ou se ele é carnívoro ou segue low carb, ele pode adotar jejum, pode associar o jejum com essas outras estratégias. É óbvio que quem segue uma dieta low carb ou uma dieta com teor maior de proteína na alimentação tem mais facilidade para jejuar. Meio que entra naturalmente, né, naturalmente, doutor? Porque esses alimentos, do ponto de vista de saciedade, eles dão mais saciedade, né? Então, quando você tem uma alimentação low carb, que você come, como o Davi costuma falar, comida de verdade, isso aí dá mais saciedade. Então, você consegue passar naturalmente períodos mais prolongados sem comer. Ao passo que se tiver uma alimentação cheia de carboidrato, o que acontece? A gente, quando come carboidrato, dá aquela elevação rápida da glicose, a insulina sobe, logo a glicose tende a baixar e daí o indivíduo logo em seguida está com fome de novo, né? Sim, sim. E o sono depois do almoço, Exato. É o caso da hipoglicemia, né? Que na realidade ele chega e... Às vezes chega a fazer hipoglicemia, mas faz essas oscilações, né, da glicose, então logo em seguida o indivíduo está com fome de novo, a absorção dessas coisas são muito rápida. Proteína e gordura, elas retardam o esvaziamento gástrico, então a pessoa tem sensação de saciedade por mais tempo, né? Consegue levar períodos mais longos aí. Doutor, para a tua jornada, rotina enquanto médico, a tua jornada de longas horas de consulta e às vezes plantões médicos, o jejum se encaixa super bem, né? Perfeito. Por ficar muito tempo sem acesso a comidas, não posso parar para comer agora e tal. Para outras pessoas com profissões com horários mais tradicionais, digamos assim, é mais difícil de aderir ao jejum? Davi, eu acho que isso é muito individual. Eu sempre costumo falar assim, jejuar é que nem fazer uma atividade física. Se a pessoa não está habituada a fazer, ela vai começar a correr, você não vai botar ela a correr 10 quilômetros, ela não vai aguentar. E daí ela vai correr um pouco, vai sentir dor e ela vai desistir, né? Então, para a pessoa que não está habituada, eu sugiro sempre começar devagar. Começa às vezes fazendo 12 horas. 12 horas é super tranquilo. Provavelmente não vai ter muito benefício aquilo ali, mas é um treinamento. Depois você aumenta, vai para 16 horas. Você vai para... tolerei bem, 16 horas, estou tranquilo. Vai para 18 horas, vai aumentando. E se sentir mal nesse tempo, come. Não tem problema nenhum. No outro dia você tenta de novo, 2 dias depois você tenta de novo. E tem outra oportunidade, né? E qual é o impacto positivo que ele consegue perceber nas primeiras experiências de fazer isso? Aí é que tá. Muitas pessoas que começam a jejuar, às vezes se sentem mal, né? A pessoa que tá, principalmente se a pessoa tem uma dieta rica em carboidrato e tal, ela tem uma dificuldade em usar as reservas de gordura. Basicamente, quando você está jejuando, você está ensinando para o teu corpo a usar as reservas que ele armazenou. Então, a gente armazena gordura por algum motivo. Isso é uma evolução que a gente teve. A gente bota água na caixa d'água, né? Isso. A gente tem essa reserva. A gente não fez isso ao acaso. A gente fez isso como um processo de evolução que a gente tem energia armazenada ali. Então, quando você fica sem comer, basicamente o que começa a acontecer é isso. Existe uma série de mudanças nos hormônios, né, no corpo, que fazem com que você comece a queimar a gordura que você tem armazenada. Então, às vezes, pessoas que têm uma alimentação mais rica em carboidrato e tal, às vezes têm uma dificuldade em iniciar esse processo. Por isso que a gente costuma falar que quem faz restrição de carboidrato tem uma facilidade maior e o jejum acaba entrando naturalmente. Mas eu diria que o segredo é manter a hidratação. Porque às vezes a pessoa faz um jejum até de água, entendeu? Ela não toma nada. E daí às vezes ela desidrata, daí às vezes ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter irritabilidade e tal. Isso, na verdade, não é o que se vê nas pessoas que estão habituadas a fazer jejum. Pelo contrário, o que as pessoas normalmente relatam? Melhora da clareza mental, mais foco, né? Redução da fome depois de um certo período, e isso é fato. Se você fizer jejuns prolongados, acima de 24 horas, 36 horas, a fome tende a passar por completo. Se eu não me engano, eu já fiz um de 3 dias, 72 horas, eu Nossa. acho. Só café e chá. Só café, chá, água. Das 24 às 36 horas é difícil, porque você sente uma fome absurda. Passou as 36 horas, a fome é uma coisa meio impressionante, a fome passa por completo, porque o indivíduo ele entra num estado de cetose tão grande, o teu corpo está mobilizando uma quantidade de gordura
tão grande para te nutrir que a fome acaba passando. E daí isso permanece pelo segundo dia, terceiro dia. E assim, nesse caso, um jejum prolongado, ele provoca um efeito imediato em redução de peso, de medida, ou isso é uma prática que precisa ser continuamente feita para alcançar um resultado? Ele, assim, como eu disse, o jejum é uma ferramenta que auxilia no emagrecimento. Ele isoladamente, se a pessoa comer de maneira errada na janela alimentar, provavelmente ela não vai ter benefício em termos de perda de peso, tá? Mas sim, se você vai ter algum efeito imediato, alguma coisa, vai, mas tu vai ver que o impacto em termos de perda de peso naquele momento não é tão grande. Se tu ficar um dia sem comer, 24 horas, não acha que vai perder... Não vai emagrecer 5 quilos. Não. No máximo líquido, às vezes, para Vai perder, aquelas pessoas que... eu acho que a principal alteração que a gente vê nesses períodos de jejum são essas alterações metabólicas, né? Que eu tenho lido assim nos últimos anos e a gente tem visto e a literatura mostra isso como o jejum promove alterações metabólicas, né? Redução da glicose, redução dos níveis de insulina, aumento da cetose, aumento do nível de corpos cetônicos e tal, e que são coisas que parecem ser extremamente benéficas, né, do ponto de vista médico. Então, traduzindo só para uma linguagem mais popular, uma pessoa que chega num hospital, num quadro agravado, com o corpo inflamado, como a gente chama, em curta janela de tempo, a gente já consegue desinflamar essa pessoa? Claro, e olha só, como isso é interessante essa pergunta, porque você vê que o jejum é uma coisa, quando você está doente, é quase que uma coisa, o teu corpo, tu sente fome quando está doente? O que é a primeira coisa que acontece? Sem fome, Sem e a fome. mãe obrigando, não Aí deixa de empurra. comer. Mas quando tu começa a melhorar, parece dar uma fome absurda. É impressionante isso. Mas no início, quando você está doente, o teu próprio corpo fala, pô, não tô com fome, Sim. não quero comer. Mas Por quê? mas a mãe sabe alguma coisa, porque ela chega e empurra aquela sopa de galinha cheia de gordura tá. para fazer... Não sei, Ferrari. Eu já A vi controvérsia. mãe empurrando leite quente para criança com rinite e sinusite, sendo que leite é super inflamatório. Mas a questão, pode ver, quando a gente entra em algum hospital com uma enfermidade, alguma coisa, uma das primeiras coisas que você faz é o quê? Botar o paciente em jejum. Bota o paciente em jejum e hidratação. Né? As duas coisas mais importantes. Comer não é uma prioridade naquele momento. Né? Então, toda vez que você come, teu corpo ele tem que mobilizar uma quantidade de energia para fazer o processo de digestão. Toda vez que você não está comendo, o teu corpo, o teu trato digestivo usa aquele período para se auto-reparar, entendeu? Ele está em repouso. Isso é benéfico, isso não é, do ponto de vista médico, não é ruim. Então a gente pode afirmar que o jejum intermitente, a adesão ao jejum, é o verdadeiro detox? É o perfeito... Com certeza. Essa Diferente, é uma boa comparação. Diferente do que muita gente pensa, né? Que, segunda-feira comi muito fim de semana, bebi muito álcool, tem que tomar suco verde para desintoxicar, Sim. né? O Torciro que está nos assistindo. O Ciro é fã do suco verde. Então, não nada de suco verde, porque tu vai estar botando mais toxina para dentro, né, doutor? Claro. O jejum desintoxica por quê? Então, essas questões, essas alterações hormonais que acontecem, né? E existem alguns trabalhos, isso é coisa meio, assim, a nível bioquímico, né? Mas, assim, alguns anos atrás, um cientista japonês ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir mecanismos de autofagia, que a gente chama. Autofagia, basicamente, o teu corpo ele acaba reciclando células que estão velhas, estão envelhecidas e usando aquelas moléculas para outras situações. Então, ele acaba reciclando coisas que não funcionam mais. O que se observou, o que os trabalhos mostram é que períodos prolongados de jejum intensificam esses mecanismos de autofagia. Então, o teu corpo ele acaba reciclando, ele acaba quebrando coisas que ele não usa e acaba usando aquilo como energia, né? Isso é benéfico, isso não faz bem para a saúde. Então, é claro que a gente está falando isso, esses benefícios eles surgem a partir de 24 horas, jejuns mais prolongados. É óbvio que se você seguir um jejum muito prolongado, isso vai começar a ser deletério. O teu corpo vai começar a consumir músculo, proteína,
Agora, numa fase inicial, e isso é um outro mito, às vezes as pessoas falam, a pessoa vai jejuar, tu vai queimar a massa magra. Queima um pouco, mas a grande maioria da energia, ela não vem do músculo, ela vai vir do tecido adiposo, da gordura, que teu corpo acumulou exatamente para isso. Teu corpo não é idiota, ele armazenou gordura para um dia queimar a gordura. Né? Então não faz o menor sentido a pessoa ficar 24 horas sem comer e teu corpo começar a quebrar músculo. Para que ele vai fazer isso se ele armazenou gordura? É como se ele tivesse lá na sua casa cheio de lenha lá para queimar no inverno, e chega o inverno, tu vai queimar o sofá. Tu guardou lenha, né, para um dia usar. Então é a mesma coisa, teu corpo não é idiota. Doutor, inclusive a gente já tem atletas que estão percorrendo maratonas em jejum, né? Tem vários, né? Esse pessoal que segue low carb. Até triatleta, né? Triatleta. Então, eu acho que o principal é a questão de eletrólitos, né? Às vezes repor eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, essas coisas assim, e água, né? Mas você sabe que é interessante, você sabe qual é o jejum mais prolongado já descrito? Não tem ideia? Não tenho Chuta ideia. aí. Chuta. Um ano. Não tenho ideia, Ano? sei lá, 2 meses. Ferrari. Eu vi um vídeo de um cara falando 300 e poucos dias. 382 dias o cara ficou sem comer. Nossa senhora. O cara era Tá, enorme. mas O cara era enorme. como foi isso? O cara fez isso sob supervisão médica, até Sim, não sim, tem claro, isso em casa. claro. Não, faça Isso não é uma sozinho. indicação. E nem naquele programa aqui nos Mortais, que o médico dá bronca nos pacientes falando que ela poderia ficar 2 ou 3 anos sem comer, que ela tinha reserva. Exatamente. Esse cara é um escocês, se eu não me engano, não lembro exatamente. Mas ele tinha 200 e poucos quilos e isso foi século passado, então não tinha uma série de aparatos que a gente tem hoje para tratar, Documentar né? e tal. E ele foi instruído a fazer uma semana de jejum. Começa a fazer aí, vamos fazer uma semana para ver se tu perde um pouco de peso e tal. E ele fez uma semana e estava se sentindo super bem. Internado no hospital, eles fazendo exame, tudo no cara. Pra ver Mas se... sem botar suco, porque soro seria uma alimentação. Não. O soro, a hidratação, se for só com soro fisiológico, não tem problema não nenhum. tem Mas problema. não, mas o jejum, quando a gente fala, tem algumas coisas que são liberadas. Tipo, líquido não calórico, você pode ingerir, que não vai ter impacto nenhum. Então, café sem açúcar, chá sem açúcar, água, isso você pode ingerir tranquilamente. Então, esse indivíduo ficou só com líquido e ele passou uma semana, ele estava se sentindo bem, ele falou, eu vou continuar. Tudo bem, então continua. Ele foi para casa e continuou e ficava fazendo visitas regularmente ao médico e fazendo exames de sangue. E os exames todos normais, e o indivíduo foi indo, foi perdendo peso. Ele foi assim durante 382 dias. Ele saiu de 200 e poucos quilos para 80 e... um peso normal, 80 e pouco. E depois esse indivíduo foi seguido por mais alguns anos e manteve esse peso. Ele conseguiu manter. Então, você vê, o cara ficou mais de um ano sem comer. Mas o que acontece no corpo, né? O corpo fala, não vou mais comer. Eu fico imaginando o que aconteceu com o estômago, ele fica com teia de aranha? Não, você sabe, o estômago continua produzindo suco gástrico. Tá entrando água, tá entrando líquido, o fígado Suco, continua, chá. o fígado, o pâncreas, essas coisas continuam produzindo os sais biliares e coisas assim, mas o que o indivíduo estava fazendo, ele tinha uma quantidade enorme de energia estocada. Mas o número 2 deve diminuir bastante, né? Com certeza, Exato. com certeza, né? Eles falam até que eu acho que com o consumo de carnívoro também tem uma redução da do número 2, né? Tem Com certeza, tem. Porque carne é um negócio super bem absorvido, né? Absorve bem. Tanto que o Dr. Carlos já comentou em outros papos que a gente teve que ele, enquanto endoscopista, nunca encontrou no intestino, de colonoscopista, nunca encontrou no intestino restos de carne, porque é muito bem digerido. E sim encontra fibra. A fibra basicamente é um carboidrato que não é absorvido. A gente não tem enzima para digerir, né? Então, é isso aí. Se você O que comer... seriam alimentos fibrosos, assim? Frutas, vegetais, né? Folhas, coisas assim. A gente não tem enzima para digerir Tudo folha, que né? te fizeram acreditar que deverias comer por sim. obrigação. A parede do intestino, ela precisa ser limpinha, assim, ou tem que ter uma camada de restos de coisas? Não, ela não precisa ter. O intestino delgado, basicamente, ele tem função de absorção de nutrientes, né? Absorção de macronutrientes, micronutrientes. E o cólon, o intestino grosso, ele basicamente absorve água, faz reabsorção de água e formação do bolo fecal. Essa é a função do cólon. O indivíduo pode viver sem o cólon. Tem indivíduos que
às vezes tem alguma doença, tem que ressecar o intestino grosso inteiro. Ele não pode viver sem o delgado. Isso é incompatível com a vida. Inclusive, tem indivíduos que às vezes sofrem um trauma, alguma coisa, tem que ressecar um segmento grande de intestino delgado. Isso quase, muitas vezes, é incompatível com a vida. Ele não consegue, porque ele não absorve nutriente, ele não absorve eletrólito. Ah, entendi. Entendeu? Agora, sem o cólon, pode. O indivíduo vai ter uma qualidade de vida ruim, porque ele fica com uma diarreia constante e tal, mas ele pode viver. E aquela história assim de comer, sei lá, sementes e que isso limpa o intestino? Ou tem pessoas que falam come tal alimento que vai lixar o intestino e vai por dentro. Não, isso é muito mito. Aveia. Né? Tipo, pra lixar o intestino. Aveia é carboidrato. É um negócio que absorve, é bom para elevar a glicose. Não tem nada. Não sei de onde é que tiraram esse E excesso de fibra pode provocar o contrário do que as pessoas esperam, né? Constipação. O papel da fibra é extremamente controverso na saúde intestinal, tá? Extremamente. A maioria dos pacientes constipados, eles são altos comedores de fibra, tá? Então, isso é muito controverso. Em relação à proteção de doenças, essas coisas, isso é quase como uma orientação geral. Mas quando você vai atrás de evidências claras, assim, é difícil, sabe? É uma coisa muito controversa. Não acho também que seja prejudicial. Agora, se entupir de fibra, o indivíduo... eu já comentei isso contigo, uma das queixas mais frequentes de consultório é paciente estufado. Você vai ver o indivíduo come um monte de carboidrato fermentável, um monte de fibra também e tal. Feijão, lentilha. Isso. Mentira. Fica, assim, a questão da saúde do intestino. O alimento, ele fica muito tempo, um resto de alimento dentro do intestino? Depende. Por exemplo, eu comi alguma coisa em 2005 e ainda tem um vestígio dela dentro. Não. Isso não, de fato não. Isso aí a gente já comentou esses tempos também, comentando com o Davi, que o pessoal fala que a carne, né? Você come carne, vai ficar anos no intestino. Mentira. De fato, a carne... Existe liberação de alguns hormônios que retardam o esvaziamento gástrico, porque o processo de digestão da carne exige, né, mais tempo, mas de ficar anos, isso não existe, né? Sim, não tem um canto lá que fica preso alguma coisa. Não. Entendi. Eu acho que um gancho bom para isso, em 2020, o Brasil Low Carb, o projeto que o Dr. Carlos faz parte, gravou um seminário online, na época era o ápice da pandemia, então não tinha encontro presencial, um evento que era para ser presencial foi somente online. Um seminário online que está disponível ainda no Hotmart, esqueci o nome exatamente Obesidade e Disfunções Metabólicas. Isso. Acho que é esse o nome. Onde a primeira aula, se eu não me engano, da Mariana, introdutória, falava sobre o que a nossa espécie foi designada para comer, e é o mesmo tema, inclusive, que o Dr. William, do Rio Grande do Sul, abordou na sua palestra no Brasil Low Carb 2023, aqui em Florianópolis, onde fala sobre como a nossa espécie evoluiu comendo o quê, né, Dr. Carlos? Exato. Que acho que isso já quebra tudo isso que as pessoas falam, de que a carne não é bem digerida, muito pelo contrário. Eu sempre né? uso essa comparação, às vezes, com meus pacientes. Eu falo assim, para pensar do ponto de vista evolutivo. Nós, seres humanos, a gente evoluiu comendo o quê? A gente era caçador e coletor. Mas, basicamente, a gente vivia de caça, de mamute, né? Carne gorda. Sim. Então, todo o nosso trato digestivo, a nossa parte metabólica, ela vem sendo moldada há centenas de milhares de anos para a gente ingerir um determinado alimento. E daí você pega a agricultura, ela surgiu em torno de 10, 12 mil anos. Isso, do ponto de vista evolutivo, não é muito tempo. E se você pegar, na verdade, o que a gente tem hoje de alimentação, que é comida industrializada, ultraprocessada, isso surgiu, sei lá, no último século, né? Talvez nos últimos 50 anos. É isso que adoece. Se você comer aquilo que você foi desenhado para comer, isso já é um bom começo. Mas nesse recorte aí, se a gente recortar esse trecho e postar hoje nas redes sociais, eu tenho certeza que vai ter gente comentando. E a expectativa de vida naquela época era muito baixa. Não, mas isso é porque o cara tomava um pataço de foca do mato, né? Porra. Mas é o que as pessoas comentam. A expectativa de vida... O cara ficava gripado, não tinha abrigo, não tinha antibiótico, não tinha, né? Morria de trauma, morria, né? Um bicho matava, caía, quebrava a perna, não tinha recurso, mas se você conseguisse passar dessa fase aí, você ia saudável até o final. E outra, não era sedentário, você tinha que correr atrás da comida.
E às vezes você não encontrava nada, você ficava jejuando. E alguém morreu por causa disso? Não, a espécie acabou evoluindo por causa disso. Então, jejuar é fisiológico. Se você olhar na natureza, todo bicho faz isso, ou a maioria, né? Eles fazem isso, eles não têm livre acesso à comida. Ele come, descansa e depois ele acorda e vai procurar comida de novo. Essa é a vida dele. Os que têm livre acesso, como cães e gatos em casa, são porque os donos dão acesso. E normalmente são doentes. Isso. Sim, ficam panturro, obesos, né? Que é um gato Isso, gordo que fica lá no isso, sofá, assim. Isso. Não Ô, consegue doutor, nem só se equilibrar. voltando aí para a questão do jejum intermitente, que eu tenho uma dúvida, além da questão dos hábitos alimentares da pessoa, se ela está habituada a comer muito carboidrato, tal, que dificulta na adesão ao jejum, também tem uma questão cultural, né? Comportamental, que a gente cresceu acordando, tomando café da manhã, Socialmente. meio-dia, e às vezes até antes disso um lanchinho ali no meio da manhã, meio-dia, o almoço, meio da tarde, um lanche, à noite, jantar. Então, E uma ceiazinha a antes de gente dormir. criou esse hábito. Eu tenho esse hábito. Pensando na minha rotina de trabalho, eu tenho que, entre meio-dia e 2 horas, em algum momento, encontrar um momento para sair para almoçar e voltar para o escritório. Né? Mesmo sem fome. A gente, às vezes, se obriga a comer. A gente tem medo, né? Às vezes tem medo de, vou fazer uma hipoglicemia, vou desmaiar. Não vai. Na Vou verdade, ficar mal alimentado, mais vou a ficar questão, fraco. Davi, você falou isso aí. A pessoa que está habituada a ter várias refeições ao dia, ela vai sentir mais fome. Porque a gente costuma ter fome nos momentos em que a gente está habituado a comer. Eu, por exemplo, faz anos que eu não tomo mais café da manhã. Eu tomava, antigamente, por causa disso que você falou. É a refeição mais importante do dia. Então, às vezes, eu me obrigava a comer, mas eu não tinha fome de manhã. Então, eu nunca fui um cara assim que... Aí você só toma o líquido do café e de manhã... Eu não tomo absolutamente nada. Eu Nada. acordo de E manhã, quando tá no café, às vezes eu tomo um copo E d'água. quando tá no hotel com o café da manhã incluso? Eu não vou. Eu raramente eu vou. Nem pra cara. pegar os ovos e bacon. Às vezes. Mas normalmente eu prefiro dormir 15 minutos a mais do que acordar para ir pro café. Fazer o check-out mais tarde. Eu não costumo, faz anos que eu não tomo café da manhã, mas desculpa, Fer, só complementando, Davi. Então, a pessoa costuma ter fome naqueles momentos em que ela está habituada a comer. Então, se ela toma café da manhã, se ela faz o lanchinho no meio da manhã, se ela almoça, ela sempre vai ter fome naqueles períodos. Então, ela tem que começar isso devagar e vai pulando uma refeição. Ela vai sentir fome? Vai. Mas se ela não comer, aquela fome vai passar e ela tem que suportar isso aí. É claro que é uma questão de força mental, a pessoa tem que ir treinando isso, mas é como eu comparei com a corrida. Não faz sentido você correr 1 quilômetro, né, tentar sair, vou correr 10 quilômetros. Não, começa correndo 1. Me senti bem, amanhã eu vou correr 2, depois eu corro 3. Eu vou aproveitar o momento para fazer um outro depoimento pessoal aqui, né, da minha jornada, acho que cabe. O café da manhã, para mim, era uma refeição inegociável. Não abro mão. Exato, o café da manhã, assim, para mim era central, eu tenho que comer de manhã, comer um pãozinho e tal. E aí comecei essa história do low carb e falei, cara, isso vai ser o meu maior desafio. Porque eu amo tomar café da manhã e eu tinha necessidade, sabe? Aí eu comecei a experimentar não comer de manhã. Não vou comer, só vou tomar o café, o líquido, né? E assim comecei a fazer. E hoje eu ainda não abri mão de tomar o líquido, né? Ainda tomo o cafezinho de manhã, mas eu não como mais nada. E isso se tornou algo natural, já virou uma prática. Tu tem fome de manhã? Não. Não. É isso que eu falei. Não tenho fome. Porque você parou de comer mais cedo? Não. Porque você para de comer. A fome, ela é regulada por hormônio. Então, você costuma secretar determinado hormônio nesse momento que você vai estar habituado a fazer. Se você para de fazer isso, a fome diminui. Eu não tenho fome de manhã. Sim. Eu vou ter fome ao meio-dia. E se eu não comer, a fome vai passar. Eu vou conseguir passar à tarde. Às vezes vai ter períodos em que vai dar um pouquinho, e daí normalmente ela vai vir à noite de novo. Sim. E daí você já vai estar lá com suas 18 horas de jejum ou coisa Pra mim parecida. foi uma coisa impressionante, porque eu achava que eu nunca ia conseguir abrir mão do café da manhã. E consegui. E aí eu aumentei o grau de dificuldade, que é me alimentar até 8 horas da noite, mais ou menos. E aí depois no outro dia eu só vou almoçar, então eu tô associando jejum. Então, isso, tu já faz jejum. Isso. Com certeza, aí tu já botou, das 8 da noite às 8 da manhã dá 12 horas, mais 4 ali até o almoço dá 16 horas. Sim. Queria puxar o assunto das janelas de alimentação. Eu estou tentando fazer um que eu pesquisei, que é Early Time Restricted Feeding, que é, na verdade, comer durante o período da manhã. Isso. Basicamente, tu interrompe a alimentação a partir das 3 da tarde. Não come mais nada a partir das 3 da tarde. Uhum. Eu tenho praticado isso faz umas 2 semanas, basicamente, assim, na alimentação. E tranquilo?
2 vezes por semana eu falho, vamos dizer assim. Mas em Mas geral... isso é o ideal, na verdade, Ferrari, porque o negócio que a gente fala é jejum intermitente. Se você fizer jejum rotineiramente, frequentemente, provavelmente o que vai acontecer é que em determinado ponto o teu corpo ele vai começar a reduzir a taxa metabólica basal, reduzir o gasto. Porque o que ele interpreta? Pô, o cara não tem acesso à comida, ele está tendo restrição contínua. Tu tem que pegar o corpo de surpresa, puxar o tapete dele, assim, ó. Teu corpo tá ali, ele vai achar que vai, tu vem dá um tombo nele. Toma, Lazarento. Agora, quando você faz jejum de maneira intermitente, não é isso que acontece. Olha que interessante, pensa do ponto de vista evolutivo e fisiológico também. O que acontece quando você bota o corpo de uma maneira abrupta, sem comida, ele não reduz a taxa metabólica basal. Pelo contrário, ele começa a aumentar o gasto. Porque o que ele interpreta? Pô, esse cara está sem comida agora, ele vai ter que buscar comida. Então ele começa a secretar uma série de hormônios para deixar o cara mais desperto, mais alerta, né? E com o corpo gastando mais energia para procurar comida, para ficar ativo para procurar comida, não o contrário. Agora, se você faz isso de maneira contínua, vai chegar um momento que eu sempre falo assim, imagina, se você ganha 10 mil por mês, o teu orçamento, ele está ali para gastar aqueles 10 mil. Se você passa a ganhar 5, o teu corpo, né, você vai se adaptar para ficar naquele 5. Vai começar a cortar coisa. Vai começar a cortar coisa para se adaptar, porque senão tu vai entrar em falência. É a mesma coisa, entendeu? Então, se tu faz restrição calórica contínua, vai chegar um determinado momento que o teu corpo começa a restringir a taxa metabólica basal, reduzir para economizar energia. Isso é ruim. Porque não necessariamente a gente estaria reduzindo a quantidade de carboidrato. De calorias? De calorias, né? Porque poderia estar comendo nesse intervalo uma quantidade... Pode, isso. Se você consumir uma quantidade de calorias iguais nessa janela restrita, né? Ok, mas provavelmente você não vai ter perda de peso. O que provoca a perda de peso é restrição. Claro, fazer déficit calórico, né? Uhum. Isso é físico. Mas fazer o déficit calórico surpreendendo o corpo, assim, não mantendo uma rotina, não mostrando pra ele assim, meu novo hábito é esse. Você pode perder peso de inúmeras maneiras. Você pode, se você ficar comendo 500 calorias por dia de Twix, sim, provavelmente você vai perder peso. Vai estar saudável. Não, agora quanto tempo tu consegue sustentar isso? E tu vai passar a maior parte do teu dia com uma fome absurda. Biscoito, caramelo, chocolate. Isso. E o corpo deve fabricar uma letargia absurda também numa condição dessa. Isso, porque o que ele faz? Ele começa a economizar. Pô, eu vou economizar, porque não tem. Agora, o contrário, o jejum não faz isso. Porque esses períodos intercalados de jejum, na verdade, o teu corpo interpreta como, pô, tá faltando comida nesse momento. Ele tem que procurar comida. Então, eu vou deixar ele mais alerta. Então, daí, no outro dia, você faz uma alimentação normal. Ok, daí é isso que você falou, dá uma surpreendida no corpo. Não, mas é legal, porque não deixa... Eu acho que deixar ele se acostumar com a nova rotina, naturalmente ele vai se adaptar. Por isso que você está falando que falhar 2 dias é uma coisa boa. É uma coisa boa. Tu nunca viu aquele programa? Tem um programa interessante na Discovery que chama Largados e Pelados. Já viu isso aí? Já vi, pô. O indivíduo, às vezes, ele fica lá 21 dias lá, na selva lá, ele come um gafanhoto lá, entendeu? Que deve dar, sei lá, 2 gramas de proteína. Sim. E é ruim ainda, deve ser. Ruim ainda. Eu nunca comi, mas deve ser. Daí você vai ver lá a perda de peso, às vezes, do cara lá. O cara perdeu 7 quilos, 8 quilos, tu vê, em 21 dias. Então, é difícil perder, né? O corpo, ele tende a... Agora, o cara morre por causa daquilo? Não, ele morre se ele não tiver água, né? Então, a maioria daqueles indivíduos lá, eles vão lá, perdem peso e tal, eles ficam lá, muitos deles ficam lá 21 dias comendo quase nada. Nessa estratégia do jejum, pra gente reforçar o intermitente, eu achei legal esse insight. Então, assim, não é eu fazer mais jejum vai me dar mais resultado. Não. Eu fazer 7 dias a semana de jejum de 16 horas. Não. O ideal é fazer 3 e deixar o meu corpo achar que vem comida no dia seguinte, só que não vai vir. É fazer isso de maneira intermitente. Você faz um dia, aí no outros dias, 2 dias você não faz, daqui a pouco você faz outro dia. O Jason Fung, que é um cara que eu sou fã e talvez foi um dos precursores aí do jejum intermitente no mundo, ele que trouxe à tona isso, porque na verdade jejuar já é uma prática muito antiga. Até tem religiões, né, que tem jejum. Né? É isso, os muçulmanos, por exemplo, né, várias religiões pregam o jejum. Mas o Jason Fung ele tem um trabalho interessante, porque ele tem uma clínica em Toronto, no Canadá, que ele pega indivíduos com diabetes, ele interna lá os indivíduos
e ele bota lá o cara num regime que ele chama de 5-2. O que é o 5-2? Ele 5 dias de alimentação, e essa alimentação dele é low carb, e nos 2 dias e 2 dias de jejum completo, só com água, né? Líquido não calórico. E ele tem uns trabalhos mostrando uma taxa de remissão de diabetes em torno de 60%. Nossa. Ou seja, mais da metade dos indivíduos que entram nesse programa dele lá, num período de 1, 2 meses lá dentro da clínica, botam a doença em remissão. E aqueles que não botam a doença em remissão têm uma redução no número de medicamentos que tomam. Então você vê, como é que o cara faz isso com remédio? Não, com alimentação e jejum. Isso é extremamente interessante, né? É uma prática que foi abandonada ao longo dos anos, mas é uma prática milenar. Claro. Jason Fung escreveu o Código da Obesidade, o Código da Diabetes o Código do Câncer também? Isso, é um novo dele. Não sei se está traduzido no já. Código do Câncer, ele também faz esse link entre jejum e câncer? Então, isso aí tem alguns trabalhos mostrando que, na verdade, quando a gente está jejuando, o corpo está... o nosso corpo é que nem um carro bicombustível, né? Ele usa açúcar, ou glicose, né? Que vem dos carboidratos, ou ele usa gordura, certo? E existem alguns trabalhos que mostram que o câncer, ele usa prioritariamente glicose como fonte energética. Então, quando você começa a privar o corpo ou começa a não dar glicose para o corpo começa a usar a gordura. Então, se partiu desse princípio pensando, então se a gente ingerir uma quantidade mínima de glicose ou não comer glicose ou ficar sem comer, jejuando, né, a gente vai mobilizar muita gordura e a célula cancerígena iria morrer de fome, digamos assim. Isso é uma teoria, mas assim, você pensa o seguinte, o indivíduo que está com câncer, normalmente ele já está debilitado, ele já está às vezes abaixo do peso. Então, às vezes, não é uma estratégia interessante, às vezes, usar o jejum para aquilo. Mas o que seria interessante? Às vezes, fazer uma dieta cetogênica, né? Dar para o indivíduo uma quantidade grande de gordura e proteína e pouco carboidrato. E tem, de fato, isso tem muitos trabalhos mostrando que isso é benéfico, principalmente para determinados tipos de câncer, tá? Sim. Eu acho que seria legal a gente pontuar os tipos de jejum, ou as estratégias... para talvez ilustrar um pouco mais na cabeça de quem tá ouvindo. Existem vários protocolos, que nem o Ferrari falou. Você tem esses de 16-8. O que é 16-8? Você jejua 16 horas e daí você come numa janela de 8 horas. Tem 20-4, ou seja, né, fica 20 horas jejuando e come numa janela de 4 horas. Eu acho isso muito, assim, às vezes o cara fica meio amarrado naquilo. Eu não faço isso, eu faço de maneira aleatória e espontânea. Tá? É o susto no corpo. Cara, tu tem que facilitar a vida do cara, entendeu? Então, assim, cara, quer jejuar, jejua. Acho que é uma prática legal e vai te dar benefício. Só vai trazer benefício. Se tá acima do peso, não vai te trazer nenhum mal aquilo ali. Para que eu não recomendo fazer? Indivíduos que estão abaixo do peso, não faz o menor sentido ficar fazendo isso. Indivíduos que têm problemas de compulsão alimentar, às vezes tem anorexia, né, coisas assim, bulimia e tal. Mulher grávida, às vezes tem, diria assim, talvez uma contraindicação relativa, porque tem uma necessidade de aporte calórico maior. E talvez esses indivíduos muito depletados, assim, aquele paciente que está com câncer e é caquético e tal. Agora, se o indivíduo tem um câncer e ele é obeso, por que não pode fazer jejum? Aproveita o câncer e dá uma emagrecida. Ô, doutor Carlos, então a gente tem que ouvir mais o nosso corpo, né? Aquilo que tu mencionou antes de quando a gente está doente, a gente naturalmente não sente fome. É por aí? Claro. Ouvir o nosso corpo e não empurrar a comida quando não está sentindo fome? A gente tem, a maioria das doenças hoje que nós médicos tratamos, eu diria que elas são provocadas pelo padrão de alimentação que a gente tem hoje. Uhum. Ou as principais doenças crônicas. Tanto de qualidade quanto de quantidade, né? A gente tem excesso de oferta, né? A maioria de nós aí tem excesso de oferta é só sair na rua, tem comida disponível em qualquer canto. A obesidade mata hoje mais do que a fome, né? Eu acho que... Aquele site lá que a gente acompanha. Acredito que sim. E a gente também está falando também da qualidade da comida, né? A gente está falando de de óleos vegetais, xarope de milho que eles usam, que é a estratégia para adoçar.
Putz, Tem muito lixo, né, de cara, certa isso é forma. muito lixo. O xarope de milho rico em frutose, né? Isso aí nos Estados Unidos é a rodo, né? Que tipo de alimento que usa isso? Tudo. Cara, se tu tá comendo coisa processada, provavelmente tenha isso. Eu ia falar assim, nos Estados Unidos, se tiver caixinha, tem. Se tiver numa caixinha, tem. E é engraçado que o xarope de milho rico em frutose, ele é quase igual ao açúcar, quase. Ele tem uma proporção um pouquinho maior de frutose. O açúcar é 50% glicose e 50% frutose, né? Ele é um disacarídeo, formado de duas moléculas, glicose e frutose. O xarope de milho rico em frutose, ele é 45% glicose e 55% frutose. Vê que 5% a mais de frutose já faz um estrago desgraçado. A frutose vem do milho? A frutose vem do milho. Isso aí. A frutose, na verdade, é o açúcar, É o açúcar da fruta. Da fruta. Toda fruta produz. Mas daí vou tomar pedrada. Daí vai dizer que fruta faz mal? Não. Não. Mas a principal carga de frutose para a maioria das pessoas é açúcar comum, né? Açúcar. Se tem uma coisa que faz mal, é açúcar. Mas tem uma marca de refrigerante, que não vou mencionar o nome, que se gaba na propaganda, no comercial, não sei se vocês já viram. É mais saudável o nosso refrigerante porque é adoçado com frutose, o açúcar das frutas. Sim, sim. Mas o insight que eu achei legal, a gente até trouxe um outro episódio, é que qual é a diferença, né, de você consumir uma fruta ou tomar o suco, por exemplo. E isso pra mim foi um estalo, assim, né? Que, pô, quando eu tô comendo uma fruta, eu tô comendo uma laranja, por exemplo, consumindo toda a fibra, tudo que é aquela laranja íntegra, de forma íntegra. E uma, né? E uma. Num copo de suco, eu tô consumindo 10 laranjas. Isso. Então é totalmente... É isso. E sem a fibra. Isso. Então, e a você tem velocidade que aquilo cai, né? Exatamente. Tem que pensar que o teu intestino é que nem um tapetinho, né? Ele é cheio de velocidades ali para absorver aquilo. Quando você larga líquido com açúcar diluído ali dentro, ele suga aquilo, aquilo entra na corrente sanguínea super rápido. Por isso que já dá aquele tirão, assim, ó. Eu tomo suco, já dá um... Então, e daí a hora que aquela glicose toda entra na corrente sanguínea, teu pâncreas olha para aquilo e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Tem que dar conta disso aqui. Ele tem que tirar o açúcar do sangue o mais rápido possível. Mais rápido possível. Tem muito pâncreas que sai correndo por aí. Açúcar é tóxico, né? A glicose alta na corrente sanguínea ela é tóxica, ela lesiona vaso sanguíneo, né? Diz que tem aqueles problemas na retina. Isso, então, você vê, o paciente diabético, por exemplo, o paciente diabético ele tem problema no rim, tem problema no olho, tem problema lá na amputação, no dedinho do pé. O que está afetando ali, na verdade? O que está afetando é a vascularização, os pequenos vasos ali. E quem é que faz isso? É a glicose. Então, toda vez que a glicose sobe na corrente sanguínea, o teu pâncreas ele tem que dar um cabo naquilo. Ou ele vai botar para dentro da célula, ou ele vai estocar, alguma coisa ele tem que fazer. Ele não pode de forma ficar desesperada, ele vai ter que vai ter que fazer isso aí. Então... Aí, como é que é? O pâncreas produz a insulina. A insulina. E aí, teoricamente, isso vai para os músculos. E a hora que o músculo está cheio, vai para a gordura. Vai para o fígado. Vai para o fígado, é convertido em gordura e daí é armazenado no tecido adiposo. Entendeu? Então, o nosso estoque para glicose no corpo, ele é pequeno. A gente armazena a glicose no músculo e no fígado. Então... E outra vez, para pensar do ponto de vista evolutivo. A gente evoluiu como ser humano num ambiente com baixo nível de glicose. Hoje, a nossa alimentação, ela inverteu isso. A gente tem muita glicose disponível. Então, para a maioria de nós, a tolerância à glicose ela é baixa. Por isso que a gente está vendo uma avalanche de diabetes hoje, né? Cada vez mais. Se você pegar... alguns anos atrás, algumas décadas atrás, diabetes afetava 2% da população. Hoje afeta 11% mundialmente. Aqui tem gente falando agora, dizendo que o Alzheimer é um tipo de diabetes tipo 3. Diabetes tipo tipo assim, 3. na verdade, diz que o impacto no cérebro é equivalente a todo o resto. A fisiopatologia, né, a causa do Alzheimer, ela ainda é muito obscura. Existem algumas causas, assim, mas parece que haver essa relação, entendeu? Entre resistência à insulina, que para deixar claro para o povo leigo, o extremo da resistência insulínica é o diabetes, né? Mas existe essa associação aí entre a resistência insulínica e o Alzheimer. E é uma outra doença que a gente vê que, né, vem crescendo cada vez mais. Que loucura. A resistência insulínica vem desse excesso desses alimentos que a gente tem hoje, rico em glicose, e daí o indivíduo vai armazenando gordura, e à medida que ele vai armazenando mais gordura... Aí o músculo já fica cheio, já não tem mais para onde ir. E ele vai, à medida quanto mais tecido adiposo você tem, quanto mais obesidade visceral você tem, né, mais barriga você tem, mais resistência. Só para explicar, acho que a resistência insulínica, né, como falo de resistência, porque na realidade... Ele não quer mais insulina. A célulazinha, ela está resistente
a ação da insulina. Então, o que teu pâncreas tem que fazer? Ele vai compensando, ele vai produzindo mais insulina para tentar botar aquela glicose lá para dentro da célula, porque a célula está resistente à ação desse hormônio. Seria equivalente a uma intolerância? Só a questão da nomenclatura, assim, para... Não uma intolerância, mas assim, quer dizer o quê? A tua célula, a insulina, ela não está agindo mais de maneira adequada, ela não está conseguindo exercer a função dela, que é pegar aquela glicose lá e botar lá para dentro da célula. Então, daí uma pessoa com resistência à insulina ainda tem que injetar insulina? Eu não entendo exatamente... Então, isso parece meio absurdo, né? Então, o que é o mais óbvio a fazer, né? Sim. Que a pessoa que tem que botar mais insulina... Um diabético normalmente não tem que aplicar insulina. Exato. Você tem que ver isso aí. O que acontece? Num primeiro momento, o teu pâncreas ele vai compensando aquilo. O diabético, no início da carreira dele lá, ele não tem falta de insulina. Normalmente ele tem excesso. Por quê? Porque a célula está resistente à ação da insulina. E o pâncreas vai compensando aquilo, produzindo mais e mais insulina para conseguir compensar essa resistência. Só que isso vai durante anos. Aí chega um determinado momento que ele pede as contas. Daí o pâncreas entra em falência. Daí, às vezes, esses indivíduos acabam indo para essa insulina injetável, né? Mas o que o Jason Fung mostra nos trabalhos dele é isso aí. É que quando ele bota aqueles indivíduos lá em períodos de jejum e uma alimentação com restrição de carboidrato, muitos desses indivíduos que já usavam insulina deixam de usar. Às vezes não botam a doença em remissão, mas tem redução no número de medicações, inclusive de insulina. Ô, Dr. Carlos, e falando especificamente do e-book que tu lançou, assinado por ti, Jejum Intermitente, Aspectos Históricos e Prática Clínica? Isso. O que a gente pode encontrar lá de conteúdo? Eu sei que tem um capítulo inteiro dedicado a jejum e câncer, a essa relação entre uma coisa e outra. O que mais a gente pode encontrar lá nesse e-book? Então, como a gente está ali, tem toda essa questão histórica, né, de como o jejum já é usado como uma prática usada que não é uma moda, anos, né? E as aplicações que ele tem clinicamente. Então, você pode usar o jejum intermitente como uma ferramenta para apoio do diabetes, para tratamento de diabetes, obesidade, síndrome metabólica. Então, hoje, a gente vive num mundo com uma avalanche de doenças metabólicas, né? As principais doenças cardiovasculares. Então, parece que há uma série de benefícios quando você faz jejum, e isso, aí a gente entra numa parte meio chata de bioquímica, assim, mas alterações hormonais que acontecem que são benéficas para o coração. Então, inúmeros pacientes com inúmeras doenças crônicas são beneficiados? São beneficiados, claro, não tem dúvida. Então, no teu consultório hoje, um paciente que te procura, às vezes, só para fazer um exame, ou porque quer emagrecer, ou pelo teu histórico também anterior como cirurgião bariátrico, né? Tu acaba passando orientações nutricionais hoje em dia, tentando mudar o estilo, os hábitos alimentares dele. E qual é a taxa de adesão? Eu queria, se tu tivesse alguns relatos para compartilhar assim, de casos curiosos. Assim, a taxa de adesão, não sei te dizer, não, mas assim, quando o paciente dá abertura, eu vejo que o paciente quer, e muitos pacientes realmente querem, eles não querem tomar medicação. Sério? Eu pensava que a maioria queria o jeito mais fácil. A pílula mágica. Depende, né? Você sente isso na conversa. Às vezes eu fico querendo doutrinar o cara. Se o cara não quer, não adianta. Mas aquele paciente que dá abertura, às vezes tem pacientes que vêm me procurar já focados nisso, né? Sabendo que eu trabalho, pelas redes sociais e tal. Que eu trabalho com isso e tal. E daí eu explico, começo a explicar. Aí eu tenho casos fantásticos, assim, de pessoas que seguem, perderam 25, 30 quilos e conseguem manter hoje tranquilamente. Que chegaram um caso bem interessante. Eu lembrei de um caso. Uma paciente que veio procurar porque ela tinha esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Para quem está nos assistindo não sabe o que é, a gordura do fígado, ela não vem pelo excesso de gordura na dieta, normalmente. Ela vem pelo excesso de carboidrato na dieta. E a esteatose hepática, muitas vezes, ela é a manifestação no fígado de alguma outra doença metabólica. Então, é muito comum, por exemplo, o indivíduo que é obeso, que é diabético, que tem síndrome metabólica, ele ter a esteatose associada. E ela veio por conta disso. Ela disse, eu tenho gordura no fígado, eu quero saber o que eu faço e tal. Se tem um remédio, o que eu vou tomar de remédio? E o detalhe, até hoje não tem nenhum remédio mas os médicos passam, né? Para mim já passaram. Mas não tem nenhum remédio aprovado que realmente trate esteatose hepática até o momento. Então, eu conversando com ela e olhando os exames dela, ela falou, olha só, tu estás acima do peso, tu tem síndrome metabólica,
né? Isso é um fator de risco para você ter várias doenças. Tá. Expliquei tudo para ela. E daí falei, ó, você pode fazer adotar uma estratégia low carb e tal. Expliquei para ela, consulta demorada, né? Expliquei tudo para ela. E ela falou, olha, eu vou tentar isso aí, mas eu não duvido que eu vou conseguir ficar sem meu pãozinho. Foi a primeira coisa que eu falei. E ela foi, e daí, cara, ela voltou um tempo depois, eu não lembro exatamente o tempo, eu até não a reconheci, porque ela tinha perdido, sei lá, uns 20 quilos, assim. E daí, olhando o prontuário, eu olhei, pô, mas é a mesma paciente e tal. Daí eu falando, né, comecei a explicar pra ela, que legal e tal, como é que você tá? Eu falei, tô super bem adaptado. Conseguiu deixar o pãozinho? Consegui, tranquilo, não tem... Falei, olha, eventualmente, né, se tu quiser ir, sair em algum lugar, às vezes comer... Não, eu tenho medo. Não. Sim, Eu sim. tenho medo, porque ela tinha uma relação com a comida, com o doce, com o pão, que ela não conseguia controlar. Então, às vezes, a abstinência, ela é melhor que a moderação. Se o indivíduo não tem a capacidade de se controlar, às vezes, a melhor coisa para ele é não comer. Mas deixa eu aproveitar, é que, tipo, por alguma razão, mas que o nosso organismo foi feito para comer de forma desesperada carboidrato, né? Tipo, Sim. tem uma lógica ali no negócio que parece que a gente, quando começa, parece que tem que... Claro, porque é uma coisa do ponto de vista evolutivo, é aquilo que a gente estava falando. A gente evoluiu em regime de escassez. Quando você encontrava um cacho de banana, é tudo. Pô, eu vou comer tudo agora, vou armazenar, porque eu não sei quando é que eu vou encontrar. Primeiro que de apodrece novo. rápido, e segundo tem entendeu? como... Então, é uma coisa meio que instintiva, evolutiva, né? Mas por isso que a gente fica pensando assim, tipo, não dá pra jogar racionalmente nesse jogo. Não. Mas não é só isso também, né, Carlos? Hoje em dia, muitos alimentos são fabricados para te viciar. Com certeza, com certeza. Gordura hidrogenada, açúcar e farinha, esse combinado é infalível. Quando né? a gente junta carboidrato com gordura, o alimento fica extremamente palatável, né? E a indústria sabe disso. Então, quando coisinha embalada, ultraprocessada, é sempre hiperpalatável, né? Então, aquela famosa slogan que tem do salgadinho, né? É impossível comer um só. Porque é mesmo. É impossível mesmo. Realmente é impossível. Eles estão certos. Porque quando tu bota aquilo na boca, dá uma explosão de sabor. E é engraçado, né? Tipo, aquele negócio, muitas vezes eu vejo um salgadinho, um docinho, coisa parecida. Não vou comer. Aí tu cede, vou pegar só um. Aí desceu, aí morreu. Se foi. Por isso, a abstinência é melhor, né? Ô, doutor Carlos, eu ainda tenho um pouco de dúvida, e acho que também é legal para quem está acompanhando, com relação aos alimentos, né? Por exemplo, o Davi falou da questão do leite ser extremamente inflamatório, né? Ou ter esse caráter inflamatório. Numa estratégia low carb. Enquanto Davi há controvérsia. Sim, sim. Eu mencionei no caso ali de pacientes com rinite, sinusite, asma. Para essas pessoas não seria indicado. Mas o que alimentos a pessoa pode comer numa estratégia low carb? Boa pergunta, né? Então, low carb não é, primeira coisa, low carb não é no carb, né? Tá. No carb seria o cetogênico. Não, também não. O no carb seria um carnívoro. Ah, tá, um carnívoro, desculpe. Isso. Agora, um low carb, o indivíduo ele vai quais são os carboidratos que ele vai priorizar? Carboidratos com baixo teor de amido, né? Eu costumo falar assim para o paciente, normalmente são os que são acima da terra, exceto o arroz, né? Então, uma abobrinha, uma abóbora cabotiá, aquela laranjinha, berinjela, chuchu, isso aí tem baixo carboidrato. Tem água, fibra e pouco carboidrato. Isso aí o indivíduo pode comer. Frutas com baixo teor de açúcar, então morango, mirtilo, as frutinhas vermelhas normalmente têm baixo teor de açúcar. Abacate, que é praticamente só gordura, coco, isso é praticamente só gordura também. Então, essas coisas o indivíduo pode comer. E produtos de origem animal. Quando você olha um produto de origem animal, ele é zero carboidrato. A maioria deles, leite, por exemplo, tem carboidrato, mas carne, ovos, o bicho que mais te agradar. Aquilo ali, você pode comer à vontade. Sim. E eu acho que essa é o grande... o sucesso, a grande sacada da low carb, da taxa de sucesso é porque o indivíduo não passa fome. Quando eu como, por exemplo, ontem, eu estava em jejum. Quando eu quebrei meu jejum, tu acha que eu fiquei contando quantas calorias eu ia comer? Não. Eu comi 3 fatias generosas de picanha ali e alguns legumes. Eu não fiquei contando. Eu parei a hora que eu fiquei saciado. Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande vantagem. Porque quando você vai comer,
você come à vontade. O triste é, que nem tu, eu também já tentava fazer outras Sim. estratégias antes, e o cara não consegue levar muito tempo. Por quê? Porque É insustentável, é né? insustentável. Você consegue passar fome por um tempo, mas você não vai conseguir passar o resto E a da vida. fome também como recompensa, acho que é um ponto, né? Porque tu sempre se Exatamente. premia com comida. Exatamente. E hoje eu me premio com um belo contrafilé gigantesco, entendeu? Porque Bom, tu come assim 5 poças de salmão, Vamos sabe? aproveitar, Tu- pois é, a gente almoçou agora o salmão, É, né? exato. Cadê o nosso salmão? Porque tu tem um prêmio, teu emocional é abastecido, mas tu não tá jacando. isso. Eu falei dessa história do leite, porque tem o queijo, por exemplo. O queijo também, ele... Queijo é uma coisa perigosa, né? Porque o queijo é um troço bom, né? É super Palatável. palatável, o cara come e o cara pode se passar tranquilamente. E é um negócio, que é um negócio extremamente calórico, né? Então o queijo... E queijo também é polêmico porque a gente cresceu ouvindo nutricionistas, que muitos ainda falam até hoje, prefiram os queijos brancos, né? Isso. Aquela história da E gordura. são né? justamente os queijos brancos Que tem carboidrato. que são mais ricos em açúcar. Tá, então eu não né? posso comer queijo livremente do jeito que eu como carne, por exemplo. Não. Provavelmente você não vai perder peso se você fizer isso aí, né? Em princípio, o leite é um alimento com bastante açúcar. Não é tanto açúcar, assim, para gente ter uma ideia, um copo de leite tem em torno, um copo desse aqui, 200, 250 ml, assim, tem em torno de 15 gramas de carboidrato, de lactose, né? Uhum. Lactose é glicose mais galactose. E- Aí e o queijo, tapioca? o queijo, teoricamente, quando ele começa a secar, ele está perdendo esse carboidrato. Isso, mais no curado. processo de fabricação do queijo, o carboidrato ele é consumido, né? Uhum, então ele já fica normalmente mais uma low carb, parte- mas isso. ainda tem um pouquinho. Ainda tem. E o problema é isso aí que o Davi falou, é a quantidade, né? Não é que você não possa comer. Você pode, mas daí às vezes tem que maneirar na quantidade. E tem a questão desse negócio que é muito bom, né? Então Sim. às vezes você consegue extrapolar ali. O tapioca, por exemplo. Pô, tapioca, cara, eu não sei de onde é que tiraram que tapioca é saudável. Tapioca é uma farinha de mandioca, né? Uma Então, raiz. é um troço que é rico em glicose. Vamos ter que cortar o dadinho de tapioca. É bom, né? Mas vai É pegar um ou outro, não vai fazer tanta diferença. Para um low carb não faz tanta Dr. diferença. Carlos, e em consultório, assim, o que tu consegue observar quem tem mais dificuldade ou facilidade de aderir a novos hábitos alimentares, não falando somente de jejum intermitente, mas para cortar certos vícios, as mulheres têm mais dificuldade, isso é lenda, verdade? Cara, eu acho que não depende muito do sexo, não. É muito individual, né? Tem indivíduos que são mais focados e têm uma... Assim, são Tem mais muito a ver com a determinados. raiz da onde vem aquele problema da pessoa, né? Exatamente. Eu acho que isso é o Tem principal. gente que desconta na comida, tem gente que desconta a ansiedade no cigarro, A no questão álcool. que eu acho assim, o homem normalmente ele tem resultado mais rápido, né? Isso é fato. Um dos motivos é que o homem normalmente tem mais Testosterona. massa e tem mais massa muscular, então ele queima mais em repouso, né? Então eu acho que esse é um dos motivos de a mulher às vezes tem uma taxa metabólica basal, um gasto basal muito pequenininho, então para ela fazer déficit calórico às vezes é mais difícil, né? Mas no geral eu acho que o principal é a determinação da pessoa, né? O músculo, teoricamente, tem mais músculo no sexo masculino. E aí, teoricamente, pode receber mais açúcar. Mais né? açúcar, e quanto mais músculo você tem, mais o teu corpo gasta energia em repouso, né? Uhum. Tem mais gasto de base, que eles chamam, né? Isso, porque o principal gasto energético que o corpo tem é para se manter vivo, entendeu? A gente aqui conversando e tal, esse é o principal gasto, aquilo que a gente conversou da atividade física, né? Atividade física, ela tem uma série de benefícios que são inquestionáveis, melhora cognitiva, cardiovascular e tal. Mas como estratégia para perda de peso, não é uma boa estratégia. Porque o teu corpo, ele não vai gastar uma quantidade enorme de energia para fazer atividade física, né? E que também, quando a gente pensa do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido, porque se gastar muita energia correndo atrás de um bicho fosse uma coisa que, né, desperdiçasse uma quantidade enorme de energia, o cara vai lá, corre atrás de uma lebre lá, às vezes pega a lebre e nem compensa o gasto. Sim, o gasto, né? Queria entrar na seara do que a gente fala, síndrome metabólica, a resistência insulínica, é a mesma coisa? A síndrome metabólica, o que está por trás da síndrome metabólica é a resistência insulínica. A síndrome metabólica se refere a um conjunto de fatores de risco, né, que, quando presentes no indivíduo, eles aumentam consideravelmente a chance do indivíduo ter doenças cardiovasculares, né, infartos, derrames, e aumentam a chance do indivíduo desenvolver diabetes no futuro e aumentam a chance de você ter vários tipos de câncer. Né? Ele é um modo de operação do corpo, não?
O paciente que tem síndrome metabólica, ele tem um estado de hiperinsulinemia. Ele tem excesso de insulina circulante, né? Já é constante de base. De base. Então, porque o pâncreas dele está tentando compensar essa resistência à insulina, produzindo mais insulina. Então, o indivíduo tem mais insulina do que o habitual. Isso é um problemaço. É um tipo de doença que ele não está vendo, vamos dizer assim. Exatamente. Eu diria que é uma epidemia ignorada, tá? Porque hoje deve afetar aí, cara, uma boa parcela da população e que a maioria dos indivíduos não faz nem ideia. Quanto tempo leva para curar de uma síndrome metabólica? É muito rápido. Se o indivíduo adotar uma estratégia com restrição de carboidrato, às vezes em 2 semanas a gente já vê uma melhora significativa em vários parâmetros. Uma das primeiras coisas é a melhora da pressão arterial. Tá? A síndrome metabólica, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é, existem 5 critérios clássicos para diagnóstico de síndrome metabólica. É a presença de obesidade visceral, que é a barriga, né? E isso aí pode ser avaliado pela medida da circunferência abdominal. Todo mundo começa a se olhar nessa hora. Na barriga. O HDL, né? Que é um exame de laboratório, que é o dito colesterol bom, HDL baixo, né? A glicose, o baixo é ruim. É. HDL baixo é HDL baixo, para homens abaixo de 40, para mulheres abaixo de 50. A glicemia, a glicose alta, os triglicerídeos altos e a hipertensão arterial. Então, são esses 5 critérios. Você não precisa ter os 5 para ser caracterizado como portador da síndrome. Se você tem 3 desses 5, você já é caracterizado como sendo portador de síndrome metabólica. A maioria dos indivíduos que tem não faz a mínima ideia que tem. É isso que eu ia perguntar. A pessoa pode estar e não apresenta nenhum sintoma? Não Por isso que sente absolutamente nada. É uma doença que não sabe que tu tem. Não sabe. E daí, na verdade, medicina é probabilístico, é probabilidade. O cara pode ter isso aí e não ter nada a vida inteira dele, né? Mas se você comparar com o indivíduo que não tem, ele tem mais bilhetes lá para ser chamado lá na... Em 2020, quando despontou a pandemia, pegou todo mundo de surpresa, a gente não sabia quais eram os casos mais graves, o porquê. Eu lembro que nesse ano tu deu muitas entrevistas, né, Dr. Carlos, na imprensa aqui da região, falando sobre que os quadros mais complicados de Covid estavam relacionados com pessoas que apresentavam síndrome metabólica. Sim, esse é um dos grandes motivos. O paciente que tem síndrome metabólica, obesidade, diabetes, normalmente ele tem um estado de inflamação crônica subclínica. Ele está sempre meio inflamadinho ali. E daí quando ele pega uma doença inflamatória, que é o Covid, que faz uma inflamação, então o cara já está meio inflamado, aí bota um Covid em cima, é como jogar gasolina na fogueira. Daí o indivíduo fazia uma reação inflamatória absurda e não tinha medicamento que corria atrás. E daí às vezes o cara fala, pô, mas ele não tinha nada, não tinha nenhuma comorbidade. Às vezes o cara tinha síndrome metabólica, nem sabia. Aquele cara que tinha uma barriguinha assim, sabe? Era meio barrigudinho. Às vezes era isso. Quanta gente descobre que está com gordura no fígado porque foi bater um raio-x do pulmão. O ultrassom, né? Normalmente diagnostica no ultrassom. A gordura no fígado, eu diria que é a manifestação, na maioria das vezes, a manifestação hepática da síndrome metabólica. Ela não faz parte desses 5 critérios clássicos aí, mas é muito comum o indivíduo que tem doença metabólica, né? Tem síndrome metabólica, ter a esteatose junto ali, ter ácido úrico alto. E você falasse da questão de ser 2 semanas, vamos dizer assim, dependendo do grau da pessoa, imagina. Claro. Dependendo da pessoa. Depende da pessoa, depende do tempo que a pessoa tem aquilo, né? Mas essas doenças todas, elas podem ser postas em remissão, mas o que é importante frisar... Ele não vai provocar, digamos, emagrecimento da pessoa em 2 semanas, obviamente. Não, ele simplesmente mas vai fazer... muito tempo antes de a pessoa perder peso, ela já começa a melhorar. Inclusive, uma das primeiras coisas que começa a melhorar é os níveis de pressão arterial. Tá? Então, tem muito trabalho mostrando isso aí. Você pega indivíduos que têm síndrome metabólica, bota ele numa dieta com restrição de carboidrato, às vezes em 2 semanas você tem que começar a tirar os medicamentos de pressão. Muito tempo antes do indivíduo perder peso, mesmo antes. O impacto na cintura e coisa parecida. Isso. Dr. Carlos, nas 2 edições mais recentes do evento Brasil Low Carb, realizado aqui em Florianópolis, a gente teve uma presença bem expressiva de cardiologistas, né? Em 2021, do médico britânico Assim Malhotra, que é uma autoridade lá, um dos grandes combatentes do açúcar no Reino Unido, e do Dr. Fernando Graça Aranha, do Hospital SOS Cardio, que estava novamente no evento de 2023, no início desse ano. E nesse ano a gente também contou com
o doutor Ricardo, de São Paulo, e ainda na mesa redonda com o cardiologista Ciro Campos. Conta um pouco pra gente, porque por mais que eles tinham vieses diferentes nas suas palestras, era quase unanimidade que eles falavam sobre a questão do mito do colesterol. Tem um livro com esse nome, inclusive, né? O Mito do Colesterol. E também falavam muito sobre a questão do sal não ser o maior vilão da pressão arterial, né? Que normalmente a pessoa com pressão alta, as pessoas cortam o sal, mas ninguém fala para eles cuidar do açúcar, cuidar do carboidrato refinado. Então conta um pouco para a gente o que a gente viu nesses eventos, mais especificamente em 2023, com esses cardiologistas. O Ricardo, a palestra do Ricardo foi muito legal, muito interessante. Ele é um cara, eu gosto muito dele, ele fala muito bem. E uma das coisas que ele apontou é desmistificar essa questão da gordura, né? E hoje a gente já tem, inclusive, posicionamentos das sociedades de cardiologia dizendo isso, diria de maneira envergonhada, mas mais fora do país do que aqui ainda, né, doutor? Mais fora do país, com certeza. Mas dizendo que esse tipo de coisa, que a gente não deve temer a gordura saturada como a gente foi orientado, né? E de fato é isso, tem trabalhos já mostrando que a gordura saturada está longe de ser o principal problema, e a gente sabe que também a alimentação, em termos de impacto na questão do colesterol, ela tem pouco impacto. A maior parte do colesterol, esse que a gente dosa aí, ele é produzido pelo próprio fígado, né? Tanto que os medicamentos que reduzem o colesterol, eles bloqueiam a enzima ali que faz essa conversão. Então, o colesterol está longe de ser o principal marcador. Eu acho que a resistência insulínica é um fator ignorado e que é um fator de risco muito mais importante do que isso aí. De fato, quando a gente pega, por exemplo, pacientes diabéticos, são pacientes que têm uma probabilidade de ter doença cardiovascular muito maior. E o que está por trás do diabetes? Bem interessante. Lembrando agora das palestras aqui desse ano 2023, quase todos os palestrantes, em algum momento na palestra, bateram na resistência insulínica, né, doutor? É uma pandemia ignorada. E aquilo que a gente comentou, às vezes o indivíduo não sente nada, né? Não sente absolutamente nada. Se ele não faz exame, às vezes ele não vai nem saber que tem aquilo ali. E eu participei, eu assisti a palestra lá do Brasil Low Carb 2023, né? E foi animal. Achei espetacular aquele negócio, aquele material. O que tu lembra de qual palestra mais te chamou a atenção, Ferrari? Cara, eu não sei. Todos eles ali eu achei muito, muito legal. Acho que aquela primeira que ele deu uma noção geral, né? do William. Que abriu o Dr. William lá do Rio Grande do Sul. Que ele foi assim, nossa, ele juntou tanta informação numa tacada só, assim, que acho que deu um susto em todo mundo. Foi de fato uma introdução, né? Ali ele bateu na tecla do que a gente foi feito para comer. Basicamente ele mostrou o seguinte, que ele é intensivista, né? Trabalha em UTI, então basicamente se você analisar nos pormenores ali, você vai ver que todos os indivíduos que estão dentro de uma unidade de terapia intensiva, que não chegaram lá por trauma, né, que estão lá por alguma doença crônica, eles têm uma raiz em comum ali. Sim, e ele, tipo assim, ele não é um cara que, digamos, atende a pessoa falando com a pessoa. Ele pega a pessoa, já tá inconsciente, entubado e não sei o que, ele olha assim, já sei o que ele tem, só olhando, de certa forma. Claro. É chocante, assim, a forma dele chegar e verificar como é que a coisa está acontecendo. Mas até o indivíduo chegar lá, ninguém chegou para ele e falou, olha só, você tem isso, né? Ninguém pontuou para ele onde é que estava o problema. O cara, às vezes ele chegou lá de maneira aleatória. Ele não sabia que ele estava... E como é que é a questão do impacto na transformação da percepção das pessoas? Porque, tipo assim, quando eu vi aquele negócio, qualquer pessoa, digamos, que seja leiga nos assuntos, tivesse assistido aqueles eventos, aquelas palestras lá dentro, eu imagino que teve uma transformação da percepção do mundo. E eu fico imaginando, tipo, o impacto que isso provoca quando as pessoas começam a consumir aquele conteúdo. Vocês tiveram feedback desse negócio? Sim, esse último evento foi... Muito grande, né? Muito, muito grande. Na verdade, desde o primeiro, o primeiro foi em 2019, já foi uma... Que era Floripa Low Carb, Floripa Low Carb, depois virou o Brasil Low Carb, e na verdade ele só vem aumentando, né? Ele veio assim, cada vez tendo uma repercussão maior. Mas o que eu achei mais interessante é porque do primeiro para esse terceiro, cada vez eu vi mais médicos na plateia. Cada vez os médicos estão se interessando mais e começando a abrir o olho para isso, o que é muito legal, porque... Claro. Tinha muita resistência, né, doutor? Muita resistência no início. Mas também as autoridades médicas que estavam lá palestrando, tipo assim, não tinha como discutir. Mas aconteceu um negócio muito louco, assim, fazendo esse gancho, porque
eu comecei a falar do low carb, etc, na família da minha noiva, e ok, entrou, enfim, não deu sequência, né, eu comentei sobre. E aí passaram-se algumas semanas e a minha sogra foi num médico, num cardiologista para se consultar, e ele chegou e falou para ela, né, tu tem que fazer low carb, tu tem que fazer dieta low carb, e passou uma série de orientações, e um dia eu cheguei na casa dela, ela falou, tô fazendo low carb, joguei tudo fora. Já tinha falado pra ela? Sim, já tinha falado. Eu falei, eu te avisei que era fazer low Pois carb. porra, tem que esperar E o aí, médico falar, pô. ela, meu sogro também, tudo fazendo low carb, e simplesmente tem uma vida low carb hoje. A transformação Legal. foi absurda, assim, eles... Precisou sogro o falou médico chancelar, né? Isso, exato. Ter ali a autoridade de dizer, olha, não... É que eu vou te falar, do ponto de vista médico hoje, isso está muito solidificado, entendeu? Assim, tem muito trabalho com alto nível de evidência, melhores trabalhos, né? Tem que a gente chama de ensaios clínicos, ou seja, são experimentos. O que o indivíduo faz? Ele pega um grupo lá, submete ele a uma intervenção low carb, e o outro ele submete a uma outra dieta que vai ser o controle, né? E observa qual é o resultado final disso aí. E o que a gente vê? Cara, praticamente todos os trabalhos mostram que low carb é superior em termos de perda de peso, melhora da glicemia, melhora do monte de parâmetro metabólico. Então, isso já não tem mais o que questionar isso, entendeu? Então, o questionamento talvez, o indivíduo consegue seguir aquela estratégia? Ele consegue aderir àquilo? Tem indivíduo que não consegue. Às vezes o cara fala, pô, não consigo ficar sem carboidrato. Ok, então quem sabe tu adota um jejum intermitente, tu consegue ficar sem comer? Ah, eu consigo, tem pessoa que tem facilidade. Sim. Eu consigo tranquilamente ficar 2 vezes na semana, ficar 24 horas sem comer. Ótimo, isso aí vai ser benéfico para ti. Daí tu orienta ele dentro daquela janela alimentar, ele pode comer às vezes um pouco de carboidrato ou não, mas o que a gente fala, ninguém em sã consciência vai orientar o cara a comer comida processada, entendeu? Sim. Se entupir na janela alimentar, se entupir de macarrão com... É óbvio que ele não vai ter resultado. Isso não faz bem para ninguém. Não quer dizer que o cara não possa comer de vez em quando? Cara, lá de vez em quando. Mas o que a gente vê por aí, né, doutor, infelizmente, grande parte da classe médica ainda em consultório nem menciona alimentação. No máximo ele vai falar, mantenha uma alimentação saudável, mas o que é isso, né? É que, Davi, isso eu acho que é uma falha das escolas médicas, sabe? Nós, durante a graduação, a gente não tem absolutamente nada de nutrição na faculdade. Então, de certa forma também é entregada para nutricionista, tipo assim, isso, é meio terceirizando isso. Isso. E a nutrição, o ensino da nutrição, eu diria que ele está mais próximo da religião do que da ciência. Porque, cara, é difícil, né, a gente lidar hoje com... Eu lembrei de um outro caso agora que aconteceu comigo, uma mulher jovem, 40 e poucos anos, veio encaminhada para mim porque tinha um tumor de intestino, tá? Olhando os exames dela, a paciente está acima do peso e diabética. Eu falei, olha, obesidade, diabetes, e ela me questionou, por que eu tive isso? Olha só, eu tô minha família nunca teve. Eu falei, olha só, tu tem 2 condições que são fatores de risco muito importantes para ter câncer do intestino, obesidade e diabetes. É mesmo? Ninguém me falou isso aí. Tudo bem, daí a gente tratou o câncer coloretal e tal, e ela foi numa nutricionista. Quando ela voltou para mim com a prescrição da nutricionista, eu falei, cara, não vai melhorar do diabetes nunca. Pão integral. Isso. Aí troca o pão pelo pão integral, troca arroz pelo arroz integral. Cara, não vai melhorar. Então, entendeu? E isso está bem estabelecido na literatura, assim, ó. Tipo, o indivíduo que tem diabetes, ele deveria ser obrigatório ele seguir uma restrição de carboidrato. Aliás, a doença é caracterizada pela intolerância à glicose. Tem um exame que você faz que chama teste de tolerância oral à glicose. Você dá a glicose pro cara com 75 gramas de glicose. Daí você mede a glicemia do indivíduo lá. Daí se ela subir até um determinado ponto, o cara fala, ó, tem diabetes, com 75 gramas. Aí se o cara não tolerou 75 gramas, daí tu vai lá no nutricionista e ela te dá 150 para comer, como é que o diabetes vai melhorar? Sim. Não faz o menor sentido, cara, não precisa ser médico para entender isso. Então o que o cara tem que fazer? Pô, se ele restringir a quantidade de glicose que ele come, a tendência é que a doença ao menos entre em controle, entendeu? Se tu botar em remissão, ela vai entrar em controle. É meio óbvio isso, né? Sim. E o indivíduo vai morrer se ele não comer glicose? Não. Essa é a questão. Dos macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, o único que não é essencial é carboidrato.
Se o indivíduo não comer absolutamente nada de carboidrato, ele não morre. Isso que tem que ficar bem claro. Interessante. Mas se a pessoa não comer arroz, ela vai morrer? Não. Se ela comer batata, ela vai morrer? Não, não vai. Agora, se ela não comer aminoácidos, se ela não comer gordura, ela morre. É engraçado que eu estou me lembrando das histórias do tratamento da epilepsia com cetogênica, né? Exatamente. Então, teoricamente, tem gente que viveu a vida inteira sem comer. Isso. Antes do advento do medicamento, lá na década de 20, agora, se eu não me engano, fez 100 anos até, acho que foi em 1923, que começaram a se adotar dieta cetogênica para tratamento de epilepsia. Depois, como surgiram medicamentos, eles começaram a dar medicamento e isso foi meio abandonado, mas até hoje é usado para tratamento de epilepsia refratária. Uma dieta cetogênica é uma dieta que tem uma quantidade muito baixa de carboidrato. Esses indivíduos morrem? Não. O cetogênico, o carnívoro não consome carboidrato nenhum. Nenhum. Cetogênica é uma low carb mais restrita. Mais restrita, é abaixo de... Alguns botam 50, outros 30 gramas de carboidrato. Entendi. Então é low carb, cetogênica e carnívora, daí em última instância. Isso. Uma low carb ficaria em torno de 130 gramas de carboidrato. Para a gente ter uma ideia em termos de quantidade, Sim, isso... é um pãozinho? Uma maçã, por exemplo, tem em torno de 30 gramas, 25, 30 gramas de carboidrato. Então, no máximo, 2 maçãs por dia. Isso, eu ficaria numa cetogênica. Né? Doutor pouco, Carlos, né? que bom que o Ferrari lembrou desse link com a epilepsia, porque até então a gente estava falando aqui de low carb, de jejum, só como estratégia de emagrecimento, né? Mas tem muito hoje, está muito evidenciado cientificamente esse link da alimentação e de estratégias com redução de carboidrato com saúde mental, né? Mental, sim. E a gente explorou, e foi explorado isso no evento do Brasil Low Carb 2023. 2021, principalmente. 2021, Regis, com a palestra com o Dr. Regis, tem esse evento gravado. E em 2023, a gente fez uma mesa redonda, onde tinha o Dr. Regis, psiquiatra, e a Nutri Maiara Lima, que ela é aqui de Florianópolis, e que ela relata o tratamento que ela faz no ambulatório da UFSC. No HU, isso, o ambulatório do HU tem um ambulatório bem interessante de onde ela trata pacientes com dieta cetogênica, pacientes epiléticos com grau bem refratários, né, paciente que não responde ao tratamento. Tu falou agora, me lembrou um negócio interessante. Eu e o Regis, a gente escreveu um outro e-book bem interessante sobre dieta low carb, aplicações clínicas e tal, e o Regis escreveu a parte dessa relação com a saúde mental. Em breve deve estar saindo. Que legal. Eu acho um tema super relevante. Eu estou vendo muitos... Estou começando a falar muito lá fora. Dr. Regis é realmente inovador aqui, porque falando desse assunto pela primeira vez no Brasil. Né? Acho que não tem ninguém mais falando sobre esse tema. Não. E é bem interessante isso também. Mais uma vez, esse dia eu recebi de um outro colega que é psiquiatra. Ele me mandou um print de um livro de psiquiatria já falando isso, dessa forte associação que tem das doenças neuropsiquiátricas com resistência então, à insulina. Eu vi um podcast sobre bipolar, gente fazendo tratamento de bipolar, além da epilepsia, né? E, quer dizer, tem muita gente já tentando verificar estratégias, e eu acho muito engraçado que tem muita pouca coisa sobre esse tema aqui no Brasil. Provavelmente, eu acho que o único conteúdo que tem sobre isso hoje vai ser do evento do Brasil Low Carb, né? Eu acredito que sim. E esse conteúdo está disponível, né, para as pessoas? Ele tá disponível. E ali, lembra quantas horas são, Davi? Eu não lembro. O de 2021 é em média 6 horas. 6 horas, né? É bem interessante isso. Então, o que parece que o nosso cérebro ele funciona melhor com gordura do que com açúcar, né? Com corpos cetônicos do que com açúcar. Então, o princípio ele é baseado nisso aí. Então, quando o jejum, o que o jejum faz é promover um estado de cetose. Uma dieta cetogênica, como o próprio nome diz, o indivíduo entra num estado de cetose. O que é cetose? O corpo para de usar açúcar e prioriza a utilização de gordura como fonte primária. Isso na verdade, é completamente natural, é fisiológico. É isso que as pessoas têm que compreender. O nosso corpo ele pode usar essas duas fontes de maneira, hora usar uma, hora usar outra. Só que hoje o que a gente vê é que a nossa dieta padrão hoje, ela é, eu diria, pobre em corpos cetônicos. Ela é rica em açúcar e pobre em gordura, né? Porque sempre fizeram a gente tirar a gordurinha da picanha, evitar a manteiga. Então, agora, o que eu acho que é um problema, talvez, Davi, quando o indivíduo tem... Eu diria que talvez o único problema da gordura é quando você tem essas duas coisas. Você comer muito açúcar e muita gordura junto. Daí isso eu acho que é um problema. Agora, em indivíduos que
que não têm resistência à insulina, eu acho que não há problema nenhum nisso. E aqueles indivíduos que já têm uma maneira de botar isso em remissão é através dessas estratégias, restringindo o carboidrato. Então, às vezes as pessoas têm medo, né? Tem medo, fala, não, eu vou morrer se eu não comer. Não, Sim, vou fazer não vai. hipoglicemia. Não vai. O máximo que vai acontecer é emagrecer. Dr. Carlos, e assim como a gente falou ali que em 2020 a gente começou a identificar que pacientes com síndrome metabólica tinham quadros mais agravados de COVID, a gente pode dizer que pacientes com síndrome metabólica estão mais suscetíveis a apresentarem quadros mais agravados ao contrair uma dengue? Eu nunca li Tô nada falando sobre isso, outras... mas eu diria que talvez sim, porque na verdade esses indivíduos eles têm uma inflamação crônica subclínica, entendeu? Então eles são sempre meio inflamadinhos. Assim. E tu estando inflamado, tu responde menos a... Não que tu responde menos à medicação, mas todas essas doenças, quando você pega uma doença infecciosa, a doença por si só ela promove um processo inflamatório, né? O corpo responde àquele agressor fazendo uma reação inflamatória. Então, inflamação é bom quando é agudo, entendeu? Então, por exemplo, você torceu o pé lá, o tornozelo fica inchado, dói e tal. Isso é ruim? Não. Isso é necessário. Esse processo inflamatório, ele está te dando dor para dizer, ó, não bota o pé no chão, fica com o pé parado para poder isso poder cicatrizar. Ele convida um monte de energia, material para chegar perto então, do tecido, né? Existe vai uma quantidade de sangue para lá para fazer o processo de regeneração, vai células para lá para fazer esse processo. Isso não é ruim, porque isso é de maneira aguda, ele tá agindo lá para reparar aquele dano. Agora, quando você tem isso de maneira crônica, isso passa a ser um problema, tá? Então é isso que esses indivíduos têm. O indivíduo que está acima do peso, normalmente ele tem esse processo inflamatório crônico, ele está sempre meio inflamadinho, isso é um problema. E a gente vê isso, consegue ver isso nos pormenores, nos exames laboratoriais. Então a gente vê, tem marcadores ali, né, que a gente consegue ver que o indivíduo tem essa condição. Perfeito. Não, show de bola. Eu acho que a gente conseguiu passar por vários temas, né? Na verdade, a ideia é apresentar para as pessoas, e a gente quer trazer isso em outros e próximos episódios. Não só a parte estratégica, mas o significado e o porquê por trás dessas estratégias, né? É importante que as pessoas tomem cada vez mais consciência sobre o efeito que isso causa, a real condição que o nosso corpo tá e como aplicar uma dieta mais rica em proteína ou escolher uma estratégia um pouco mais restritiva em relação a carboidrato pode ser positivo, né? Para emagrecimento, para a saúde como um todo. Então, eu acho que as pessoas podem esperar mais conteúdos nessa linha, né? Pra gente produzir mais informações nessa linha. Tem muito assunto, né? Se deixar aqui a gente fica falando horas. Sim. E até acho que é legal, né? Quem acompanhar, como a gente está iniciando agora um processo de construir uma série mais contínua a esse respeito, a gente já tem alguns conteúdos no nosso canal, mas a gente quer fazer isso a partir de agora de forma mais planejada, que deixe nos comentários aqueles assuntos que são do interesse, que querem que a gente traga dúvidas, porque a ideia é trazer pessoas conhecedoras disso, né? Ter mais vezes aqui o Dr. Carlos com a gente esclarecendo, né? Passar a palavra, né? Tipo, a gente falou assim, quantas pessoas a gente não está conseguindo impactar através do processo de passar informação. Quando o Brasil Low Carb surgiu, um dos grandes objetivos é esse, né? É o processo de educação, né? Tentar orientar as pessoas que realmente precisam daquilo e que às vezes estão chegando naquela condição, ficando doentes, às vezes porque estão mal orientadas, simplesmente isso, né? Às vezes quando a pessoa tem a informação correta, ela consegue, ela mesma, com os meios próprios, ela retomar a saúde. Falando sobre informação, até então, isso estava muito... só literatura internacional falando sobre isso, né, doutor? É muito recente ainda. Era meio secreto. Gente no Brasil, autoridades no Brasil publicando sobre, né? A gente teve o recém-publicado livro do Dr. Souto. Isso, né? tá chegando agora aí fresquinho, né? Deve ser interessante, eu já encomendei o meu. Né? Então, aos poucos, acredito que isso vai se popularizando com mais autoridades no Brasil publicando isso, mas né? quando a gente às vezes o Souto até fala muito isso,
o título do livro dele é Uma Dieta Além da Moda, se eu não me engano é isso, né? Isso. Porque, na verdade, quando a gente pensa em low carb, na verdade é uma estratégia que já é usada há mais de 100 anos, né? Do ponto de vista histórico, há muito tempo já se sabia que, se sabe que carboidratos, se você quer engordar um indivíduo, é só dar pão e cerveja para ele, farinha, né? É engraçado porque, na verdade, é assim que a gente faz para engordar o porco, né? Tipo assim, tem um monte de aveia. Porco toma cerveja? O foie gras lá, como é Foie feito gras, o isso. ganso, né? Que eles botam um monte de milho. Isso. O foie gras, então, o foie gras é fígado Gorduroso. É esteatótico, fígado gorduroso. de Fígado ganso. inflamado. Como é que tu faz pro ganso desenvolver esteatótico? Dá grão para ele. Dá grãos. E até hoje... Força ele a comer, né? Além do que ele queira, e daí aquilo ali vira gordura lá no fígado. E daí mesmo vira- assim, médicos... Uma médica me recomendou ano passado, em 2022. Eu apresentei um grau... Não digo expressivo, Discreto. mas um pouco de esteatose hepática. E a primeira coisa que ela me falou numa consulta por telemedicina é: reduza o consumo de gordura. Sim. Eu fingi, tá bom, doutor. Sim. Vou reduzir. Vou reduzir e vou comer milho. Não, mas show de bola. Perfeito. Acho que ficou um baita de um conteúdo. Então as pessoas estão novamente convidadas para comentar, para interagir aqui, trazer assuntos. E não só isso, né? Mas a gente vai deixar aqui na descrição também, para você que gostou desse conteúdo e quer se aprofundar em jejum, o link para você acessar o e-book de jejum intermitente, produzido, assinado pelo Dr. Carlos, no Brasil Low Carb, e a gente vai deixar o link aqui para você ter acesso a esse conteúdo e se aprofundar um pouco mais aí nessa prática. E aí segue a gente também, né? Porque a gente vai começar a produzir uma série de conteúdos nessa direção. A ideia é de fazer essa palavra passar para mais gente, né? Eu acho Legal. impactar E todo como a mundo. gente comentou aqui, tem as gravações dos eventos Brasil Low Carb 2021 e Brasil Low Carb 2023, que também acredito que pode ser encontrado nos links que o Isso. Jogando para a Plateia vai disponibilizar. Isso também, sem dúvida. Lá vai estar todas as palestras na íntegra, bem legal. Bem legal. É uma oportunidade de acessar um monte de especialistas de uma única vez e, digamos assim, participar e estar na fronteira desse assunto aqui no Brasil, né? Que a tendência é crescer cada vez mais. Sim. Certo? É isso aí, então. Muito obrigado, doutor Carlos. Prazer enorme estar Valeu. aqui com vocês. Obrigado, Davi. Obrigado também, gente. Obrigado, então, ao Brasil Low Carb. Obrigado aqui aos nossos apoiadores para continuar esse projeto. Ao LID Santa Catarina, ao Danco. E a gente se vê num próximo episódio aqui no Jogando pra Plateia. Gente. Falou, Tá gente. bom? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.